Olá, boa noite. O Cenário Entrevista desta terça-feira recebe o Procurador-Geral do município de Manaus, Iveson Coelho e Silva. O homem que é responsável pelo assessoramento jurídico, técnico e legislativo da Prefeitura de Manaus. O atual guardião das leis municipais da capital do Amazonas já foi procurador-chefe da Procuradoria do Contencioso Tributário, presidente da Superintendência Municipal de Transporte Coletivo de Manaus, presidente da licitação do transporte coletivo convencional urbano de passageiros, é professor universitário, mestre em Direito Constitucional e doutorando em Direito Constitucional. Atualmente é membro da Comissão Nacional de Direito Tributário no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Iveson Coelho e Silva, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Liliane. É uma honra para mim estar aqui sendo entrevistado por você na revista Cenário. Fiquei muito feliz pelo convite, tanto pela oportunidade de mostrar mais um pouco da nossa história, do nosso trabalho. Doutor, a sua trajetória profissional ela é um exemplo para muitos jovens, porque desde muito cedo você já teve que enfrentar vários desafios, mudanças de cidade. Conta pra gente como foi esse momento da sua vida. Primeiro, assim, eu nasci em Juazeiro do Norte, no Ceará, né? E morei lá no interior até uns 8 a 9 anos de idade. E aí meus pais se separaram, eu fui morar em Fortaleza, na capital do meu estado. E aí minha mãe sozinha, minha família toda ficou no interior, então eu sou o filho mais velho, obviamente o irmão mais velho. E aí como minha mãe trabalhava no banco, ela passava o dia todo trabalhando, então eu tinha que cuidar dos meus irmãos, ela nos levava para a escola, e aí eu que tinha que trazer e tomar conta ali deles durante o dia, então já comecei com responsabilidade muito cedo, né? Passou um tempo, minha mãe veio embora para Manaus, e aí posteriormente, já na época da faculdade, eu fiz concurso aqui para procurador e aí vim para cá, então já mudei aí para algumas cidades. Sempre muito determinado e estudioso, você iniciou a carreira jurídica ainda muito jovem. Na faculdade, você já sabia a carreira que seguiria? Sim, no começo tive algumas dúvidas, né? Até porque você, principalmente a gente que é nordestino, a gente sofre uma pressãozinha assim dos pais, vamos dizer, né? Praticamente na minha época, hoje existem outras profissões, né, que estão despontando aí na área da tecnologia, né? Programação, mas na época assim era mais ou menos, você tem que ser médico, advogado, engenheiro ou odontólogo, né? E profissões aí, assim, tradicionais, que tradicionais. Eles falam assim que você tem que ganhar dinheiro. Exatamente, né? E aí, assim, além disso, né, como eu me voltei para a parte jurídica, né? Na minha família tem muitos médicos, então eu fui praticamente o desbravador na área do direito. Nós não tínhamos na família nenhum advogado, ninguém no ramo jurídico. E aí eu, desde pequeno, gostava, via nos filmes, né, aqueles advogados lá no tribunal, defendendo alguma imaginava já? Causa. Eu já ficava me imaginando, gostava. Então, desde pequeno, você quer ser o quê? Eu quero ser advogado. Né? E sempre tive isso em mente, achava aquilo dinâmico, né? Apesar de muitos médicos próximos assim, mas não era aquilo que eu queria para minha vida. Gostava daqueles homens lá nos tribunais defendendo, ou as mulheres também, né? Era menos naquela época que passava assim nesses filmes, mas pequeno já sabia que ia trilhar essa profissão. E aí eu, no começo também, por escolher a área jurídica, minha mãe sempre teve muita influência sobre mim, ela queria muito que eu fosse juiz, né? E assim, até por uma questão particular, minha mãe, quando tinha 17 anos, passou no concurso do banco. Na época que ela passou nesse concurso, o bancário mandava mais do que o juiz da cidade, vamos dizer assim, né? E depois a profissão foi entrando em declínio, acabou que ficou ali o salário mais apertado. Então eu sempre tive em mente que eu não podia também ser só um concursado, eu tinha que ter uma atividade paralela e era a advocacia o que eu queria. Então ficou aí no meu foco mais Procuradoria
do Estado ou Procuradoria do município, que eram os concursos que podia advogar, né, que é permitida a advocacia, salvo contra a fazenda que lhe remunera. Então, eu já foquei aí mais nas procuradorias, né, ou do Estado ou do município. Aos 23 anos, você foi aprovado e nomeado no concurso público da Procuradoria-Geral do município de Manaus. Conta pra gente como é que foi esse momento da sua vida. Foi um momento muito importante. Ali eu ainda era um menino praticamente, né, e já vinha trilhando desde a faculdade, já comecei a estudar para concurso, já sabia o que eu queria, então foquei nisso. E aí comecei a estudar em casa, né, eu estagiava de manhã na Procuradoria do Estado do Ceará, trabalhava à tarde com um desembargador no Tribunal de Justiça do Ceará, fazia faculdade à noite, aí tinha que estudar de madrugada, ou então quando eu conseguia avançar com os trabalhos, principalmente lá na PGE, aí eu ficava estudando por lá, pelo gabinete. E aí eu me formei em dezembro de 2005, em fevereiro foi o concurso daqui. Então eu já fiz o concurso, passei. É engraçada essa história porque naquela época ainda não se podia fazer prova da OAB antes de se formar. Então o que aconteceu? Eu me formava um pouco depois da prova, formava dia 13 de dezembro, a prova era mais ou menos final de novembro e não me deixaram fazer a prova. Existia uma liminar para fazer. Eu estava dando aula à tarde na faculdade ainda como aluno, mas para uns outros alunos que queriam fazer o concurso para estágio na PGE lá, onde eu já era estagiário, que é um concurso muito difícil na época. E aí me informaram sobre a cassação da liminar. Ainda tentei entrar no plantão, mas foi indeferida. Mas enfim, isso para dizer que eu passei no concurso para procurador antes de ter a OAB, porque a PGM foi em fevereiro e a OAB foi em março. Isso, inclusive, ao mesmo tempo que foi uma alegria muito grande, foi um martírio, porque eu ficava rezando para não chamarem logo, porque eu ainda não tinha a OAB. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E antes da gente falar da sua atuação como procurador-geral, você já acumula quase 15 anos de carreira como procurador do município. Explica para o nosso público quais são as atribuições do cargo, porque tem muita gente que ouve falar da PGM, do procurador do município, mas não sabe. O que faz um procurador do município? O procurador do município, trocando em miúdos, ele é um advogado e um assessor, digamos assim, do poder público, do poder executivo, né? Então, o procurador do município, ele defende o município nas causas em que ele é demandado, que ele é requerido, né? Ele assessora, nós somos responsáveis pela análise dos projetos de lei que são enviados para o prefeito. Depois que sai da Câmara de Vereadores, o prefeito pode vetar ou sancionar determinado projeto. Então nós fazemos o controle da constitucionalidade ali daqueles projetos para verificar se esse projeto é compatível com a Constituição Federal, se é compatível com a lei orgânica do município, a LOMAN, e só depois da nossa análise ele vai para o prefeito para sanção ou veto, né? Nós também fazemos ali um assessoramento e até um certo controle dos atos dos contratos administrativos, das licitações. Então, esses processos passam pela análise da Procuradoria, os editais, os próprios certames, já depois de finalizados, para ver se eles estão de acordo com a lei, né, para que possa ser dado um andamento àquele determinado contrato administrativo, ou aquela dispensa de licitação, dependendo do caso. Enfim, nós assessoramos de várias formas. A própria cobrança, né, dos créditos, dos impostos municipais, né? Então, ali na briga, inclusive, pelo combate à sonegação fiscal, né, que é uma coisa relativamente corriqueira no Brasil, né? Então, o procurador, ele é essa pessoa que assessora, defende, que vai garantir a legalidade. Garante a legalidade dos atos administrativos, dos atos da administração pública. Desde que você assumiu o cargo de procurador do município de Manaus, qual foi o seu maior desafio?
Primeiro, quando eu entrei, como eu falei, eu passei com 23 anos, entrei muito novo. E logo quando eu tomei posse, existia uma polêmica sobre uma lei do IPTU, de um aumento de IPTU que houve à época. Então, haviam ajuizado uma ação direta de inconstitucionalidade, um ADI ou ADIM, como prefiram, e foi feito um grupo de trabalho. Então, eu fiquei coordenando esse grupo de trabalho. Eu era um procurador desde que eu entrei da Procuradoria do Contencioso Tributário, que cuida das questões tributárias do município, e eu fiquei capitaneando esse grupo, fazendo a defesa da lei. E logo em seguida, uns 30 dias a 40 depois que eu tomei posse, por ter assumido esse trabalho, e aí os chefes, o procurador-geral da época e a direção confiou no meu trabalho e já me determinou que ficasse com a chefia da Procuradoria do Contencioso Tributário, né? Então, assim, foi uma responsabilidade enorme, porque eu estava ainda no estágio probatório, né, que é uma fase que o servidor público passa, que ele é avaliado periodicamente para ver se ele pode ou não continuar no serviço público, e aí você pode perder o seu cargo, inclusive, né? Você não tem a estabilidade ainda. Então, assim, seria muito difícil dissociar o procurador do procurador-chefe. Então, se eu fizesse um ato, para você ter ideia, Liliane, todas as certidões negativas, na verdade as positivas com efeito de negativa do município, são expedidas pelo procurador-chefe da Procuradoria do Contencioso Tributário, que nesse caso específico era eu. E quando você expede uma certidão de forma indevida, você é responsável civil, administrativo e criminalmente, e responde solidariamente por todo o débito objeto daquele crédito da certidão que você emitiu. Então imagine, se o cara tivesse um débito de 5 milhões de reais você era eu responsável solidário, emitisse uma certidão indevida, eu seria, além de todas as sanções que eu podia sofrer e perda de carga, ainda responderia solidariamente por esse crédito. Então, com pouco mais de 20 anos, né, pouco tempo de experiência ainda no serviço público, com a responsabilidade desse tamanho, mas graças a Deus passei todo o meu estágio probatório na chefia, sempre tive muito cuidado, né, em me pautar, né, por segurança nos meus atos, principalmente. Então, graças a Deus, nunca tive nenhum problema, nem um processo administrativo ou algo que seja, né? Passei o meu probatório tranquilo, fiquei durante vários anos na chefia e tenho muito orgulho assim disso. Foi uma responsabilidade, isso foi o meu maior desafio no começo da carreira. Nós voltamos daqui a pouco a conversar com o procurador-chefe do município, Iveson Coelho e Silva. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. O universo da informação sem preconceitos. A pluralidade dando o tom das pautas. Temas considerados tabus na sociedade, debatidos de forma leve por quem entende do assunto. Cenário em Diversidade. Toda a sexta às 6 da tarde na TV Cenário. Acesse revistacenarium.com.br. Música, séries, cinema, literatura, arte, aventuras. Várias outras dicas para você aproveitar melhor o seu fim de semana, você confere no Cenário Recomenda. Toda semana, a equipe da revista Cenário separa as melhores dicas para indicar para você e toda a sua família. Confira! Sábado, 3 da tarde, no site da revista Cenário e redes sociais. Estamos de volta e nesse bloco a gente vai falar desse seu mais novo desafio da carreira, que é chefiar a PGM. No início da gestão Davi Almeida, você foi nomeado vice-procurador-geral. Já foi um momento de grande desafio para qualquer gestor público, né, no país, no mundo, devido à pandemia. Conta pra gente como é que foi a atuação da PGM nessa segunda onda da Covid-19. Até para contextualizar,
né? Nós vínhamos aí no final de dezembro em uma crescente de casos, né? Que já se formava a segunda onda. O prefeito Davi Almeida assumiu dia 1º de janeiro, né? E eu costumo até brincar que o prefeito Davi ele não teve tempo nem de sentar na cadeira de prefeito, porque ele saiu da posse e já foi correr na rua para trabalhar. Já foi a crise do oxigênio. A crise do oxigênio, várias mortes por dia, as UBS que ainda não funcionavam a contento, o hospital de campanha municipal tinha sido fechado. Desativado. Então ficou aquele caos ali no começo. E assim, nós tivemos que sempre tomar as decisões no caos. E a procuradoria ali foi muito demandada, porque tinha toda sorte de demanda, de tentativa de obrigar o município, por exemplo, às vezes nós éramos demandados juntamente com o Estado para transferência de pacientes para São Paulo ou para a rede privada, para custear nesse ínter. E aí algumas empresas quiseram romper o convênio com a Manaus Med, então nós tivemos que ingressar com a demanda para obrigar essas empresas a atender vários pedidos de internação, de remédios, enfim, no meio daquele turbilhão, as pessoas ainda tomando posição ali das suas atribuições de início de gestão, do que é comum, natural, né? É comum, e tendo que lidar com toda essa dificuldade, né? Então, assim, várias vezes nós saímos da Sensa meia-noite, 11 horas, 10 horas, né? Por conta da demanda tão grande. Então, foi muito desafiador aquele momento ali de início. Tivemos que operar ali no home office, né? A maioria das pessoas, mas, graças a Deus, foi muito proveitoso também. Nós conseguimos produzir mais, né? Você pegar em número de processos, até pela explosão da demanda, acabou que a produtividade foi bem maior, não tivemos nenhuma perda de prazo, não tivemos nenhum prejuízo em determinado processo por, de repente, dificuldade de acesso a algum documento, alguma coisa. Então funcionou super bem, né? Mesmo com essa demanda muito grande, mas com o nosso então procurador-geral, Dr. Choi, em cemitério, ver se era necessário desapropriação. Ninguém sabia ainda qual seria o alcance, digamos assim, dessa segunda onda. Será que vai ter que expandir o cemitério ou faz as valas verticais? Ainda era tudo muito novo e muito dinâmico. Né? Você não sabia, né? Desconhecido. Então, um dia poderia morrer 20 pessoas poderia morrer 200. Poderia morrer 200. E assim, com sempre cenários projetados pelas autoridades maiores, aí, principalmente do Ministério da Saúde, de uma proporção muito maior de mortes. Então, a gente se preparava ali mesmo para um cenário de guerra. Pelo que percebemos, a PGM ela não parou, mesmo diante das dificuldades. O que você destaca nesses quase 9 meses de gestão? Olha, primeiro, como eu te falei, essa primeira parte da gestão em relação à contenção, digamos assim, dos problemas decorrentes da segunda onda da Covid, né? Então, todas essas demandas na área de saúde foram várias, né? E conseguimos várias decisões importantes, inclusive essa da Manaus Med, para que obrigasse as empresas a manter o convênio ali com Manaus Med, as demandas de internação, abertura de UBS, enfim, né? Foi um trabalho muito árduo aí do prefeito, e outras demandas de outras matérias, né? Nós conseguimos agora umas decisões no Superior Tribunal de Justiça em relação ao ISS, ao Imposto sobre Serviço das empresas de serviço portuário, que havia uma discussão muito grande aqui com esses contribuintes. Eu tive a honra de fazer junto com outro colega essa defesa desde a contestação até o Superior Tribunal de Justiça, e vencemos agora esse ano. Ainda não encerrou o processo, mas já foi uma vitória muito importante, né? Existiu uma glosa de crédito aí que a empresa de energia fez em relação a quase 8 milhões
da prefeitura, nós conseguimos bloquear esse dinheiro, né, também através de uma medida judicial. Enfim, nesses poucos meses já tivemos várias demandas exitosas aí nos tribunais e sempre tentando dar o melhor assessoramento. Inclusive o reajuste da tarifa de água, que vocês conseguiram a suspensão. Conseguimos agora a suspensão também foi muito importante para a população, né? A empresa queria aplicar esse reajuste, notificou que ia aplicar. Nós tivemos um revés na primeira instância, no primeiro grau de jurisdição, e via recurso conseguimos no Tribunal de Justiça do Amazonas. Então, a população que já vem sendo castigada por conta dessa pandemia, da crise sanitária, crise financeira. Isso. Tem um aumento de mais de 20% sobre a tarifa de água, seria muito injusto, né? Ainda estamos vivendo com crise hídrica, então a energia também vai subir, enfim, né? A inflação que está tendo aí nos produtos básicos. Então, acho que foi uma questão de honra aí do prefeito, né? Que nós conseguíssemos barrar esse aumento. E a mais nova atuação é esse programa de residência jurídica, né? Ainda estão abertas as inscrições? Ainda estão abertas as inscrições, uma oportunidade para as pessoas que querem trabalhar ao lado dos procuradores. Ele é destinado a finalistas, bacharéis e advogados, e você trabalha ali quase que como um procurador, vamos dizer assim, né? Você assessora diretamente ali os procuradores. Então você pega pessoas que passaram num concurso público de alto nível, né? Pessoas gabaritadas, e você vai trabalhar ali diretamente com essas pessoas. Então, eu até sempre costumo falar, na procuradoria, como nós não podemos escolher causas, né? Porque você é obrigado por lei a fazer a representação do ente público em todos os processos que forem demandados, então você acaba ganhando muito mais experiência do que nos escritórios privados, porque você tem muito mais processos de toda a ordem, não tem como você escolher, então você acaba ganhando essa experiência e a bagagem de ter sempre uma pessoa ali muito qualificada, que é para lhe orientar também. Para lhe orientar. Nós voltamos daqui a pouco a conversar com Iveson Coelho Silva, procurador-chefe da PGM. Vamos a um rápido intervalo. Os cases que se tornaram sucesso no estado, experiências que deram certo, histórias de superação, grandes nomes do empreendedorismo na Amazônia. Tudo isso e muito mais você confere no programa Empreender na Amazônia na TV Cenário. Toda quarta às 19h, com a apresentação do economista Marcos Evangelista. Confira revistacenario.com.br. Estamos de volta e vamos continuar aqui a entrevista com o Procurador-Geral da PGM, Dr. Iveson Coelho. Doutor, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela dispõe sobre um tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa física, jurídica, de direito público ou privado. A PGM já está se adequando a essa nova legislação? O que vai mudar? Sim, a PGM está se adequando, e não só a PGM, o poder público em geral tem que se adequar. Nós já começamos a preparar um material de orientação, até porque o poder público ele não recebe multa diretamente, mas ele tem algumas sanções que podem ser até mais prejudiciais. Então, por conta disso, nós estamos preparando um material, já fizemos algumas manifestações em relação a isso e temos que ter muito cuidado, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela já começou a valer e nós, como poder público, detentores de muitos dados, temos que ter cuidado redobrado. Então, já se fez um estudo, já se está fazendo cartilha, indicações para que a prefeitura, o município de Manaus não chegue a violar, não transgrida a Lei Geral de Proteção de Dados.
Doutor, já deu para perceber que você tem uma experiência com causas em tribunais superiores. Além dessas atuações que a gente falou no bloco anterior, que outras nós podemos destacar? Assim, eu gosto muito da advocacia nos tribunais superiores, né? Eu tive pela Procuradoria do Município, acho que o caso talvez mais importante da minha carreira, né, junto ao Superior Tribunal de Justiça, que foi a defesa do município nos processos em que alguns juízes entendiam que nas execuções fiscais você precisava indicar o RG ou o CPF do contribuinte. E aí, como nós falamos no caso do município de IPTU, então você imagina, Manaus tiveram muitas invasões antigamente, então o cadastro nem sempre tem todos os dados do proprietário. E aí foram extintas mais de 5 mil execuções fiscais, um prejuízo multimilionário para o município. Os juízes extinguiram essas execuções, o Tribunal de Justiça manteve as extinções e aí nós recorremos ao STJ. E aí eu tive a oportunidade de fazer a sustentação oral perante a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que são ali os 15 ministros mais antigos da Corte, e conseguimos uma vitória maiúscula com apenas um voto contrário do meu conterrâneo, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, mas os demais todos votaram a favor da tese do município. E em seguida a esse julgamento, em decorrência desse julgamento, dessa sustentação oral, o STJ criou a súmula número 558, que diz que nas execuções fiscais não é obrigatória a indicação de CPF ou RG do contribuinte, porque já não era no Código de Processo Civil e também não é na Lei de Execuções Fiscais, que é a lei que rege esse tipo de processo, a Lei 6830. Então, por conta disso, o STJ manteve ígidas, manteve válidas todas essas execuções e aí esses processos tiveram que descer para reiniciar. Então, uma salvaguarda aí de vários milhões de reais do município de Manaus que ia ter de prejuízo, né? E esse, eu acho que como procurador, é um processo que me orgulha muito e eu falo dele com muita felicidade pelo desfecho. Como advogado também privado, que me orgulham muito, né? Acabei de derrubar agora no Supremo Tribunal Federal, via ação direta de inconstitucionalidade, o aumento do ICMS sobre a energia elétrica aqui no estado do Amazonas. Então o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a incorporação de um convênio de ICMS via decreto feito pelo governador, e também foi uma vitória muito importante, porque era uma tese que eu já defendia há bastante tempo e o Supremo nunca tinha se pronunciado sobre ela. Eu defendia de forma acadêmica, mas o Supremo se manifestou expressamente, né? E teve uma repercussão em vários veículos de âmbito nacional. Então também foi uma vitória muito importante. Eu adoro assim advogar nos tribunais superiores. Doutor, diante das suas atuações, você já conquistou muitos reconhecimentos. Inclusive, o último dele foi uma homenagem, né, prestada pela Câmara Municipal de Manaus com a medalha de ouro Cidade de Manaus. Como é que você recebeu essa homenagem? Você se considera uma pessoa vaidosa? Eu recebi com muita felicidade, né? Quando você é homenageado, você tem o seu trabalho ali, o seu valor reconhecido, né? Então eu fiquei muito feliz. E eu até brinquei no dia, inclusive, essa homenagem veio agora até mais meu amigo, uma pessoa que eu tenho muito carinho, o vereador Chico Preto. Mas eu até brinquei lá no dia que o Chico Preto não é de homenagear ninguém. E também não era meu amigo, assim, não tinha relação pessoal próxima para me dar essa homenagem, mas é um cara que sempre teve respeito ali pelo meu trabalho, era um cara de oposição, né? Então eu fiquei muito feliz e surpreso ao mesmo tempo de receber essa homenagem. Foi aprovado por unanimidade. Eu não me considero vaidoso, mas eu fico orgulhoso de receber essa homenagem. Aliás, em relação a ser vaidoso, depende do sentido que você dá à palavra
vaidoso, né? Muitas vezes se usa no sentido mais negativo, né? Mais pejorativo. Mas a gente tem uma certa vaidade de receber aquilo, ainda mais eu sou uma pessoa que eu não sou... Estudou, batalhou muito. De Manaus, vim de baixo, não tenho ninguém da minha família para me apadrinhar, não tenho parentes, não tinha parentes que fossem nem advogados, quanto mais membros de poder. Então assim, eu trilhei meu caminho do zero ali, degrau por degrau, naquele trabalho de formiguinha, e a gente se orgulha. Nessa segunda temporada, a gente tem perguntado de todos os nossos convidados quais são as impressões políticas deles referente ao nosso cenário político do país. A gente queria ouvir a tua opinião. Eu tenho muito cuidado assim hoje, até para falar de política, porque nós vivemos num país tão polarizado e tão dividido, que às vezes você expõe determinado ponto de vista que as pessoas associam a um determinado candidato, vamos dizer assim, e já acha que então você é comunista. Ao mesmo tempo, se você for a favor, você é extremista, enfim. Então eu sou um cara, eu procuro ser muito prudente, muito coerente e ali responsável, né? Então eu creio que hoje o Brasil precisa ter ali uma terceira via. Eu sou um cara, mais objetivamente falando, eu sou o cara hoje da terceira via que vai optar provavelmente, ou pelo menos que torce por uma terceira via para que tenhamos mais opções, porque acredito que o Brasil precisa sair dessa polarização. Isso não é bom, isso não é saudável, isso pode lá na frente vir a gerar algum problema, né? Apesar do povo brasileiro ser muito pacífico, mas se você pega aí desde a presidente Dilma até agora, nós já tivemos aí algumas manifestações e até com violência na rua. Então eu acredito que isso não é saudável, né? A democracia é muito importante, ela precisa ser respeitada, né? A liberdade de expressão precisa ser respeitada e as pessoas têm que saber que, embora o outro tenha uma opinião contrária à sua, isso não faz com que ele seja seu inimigo ou que você tenha que partir para a agressão contra aquela pessoa. Então eu tenho muita preocupação, principalmente para o país que vai ficar para os meus filhos, né? E para as nossas gerações posteriores, porque o extremismo, uma hora ou outra, ele pode levar a consequências piores. Antes de encerrar, a gente vai para um rápido bate-bola. Eu vou falar uma palavra e você me diz o que vem à sua cabeça ou o que essa palavra representa para você. Direito. Uma paixão. PGM. A concretização do meu maior sonho profissional. Tecnologia. Necessário no mundo de hoje. Amazonas. O estado que eu acolhi de coração e que também me acolheu de coração. Você tem um medo? Não muitos, eu sou filho de cearense com pernambucano, tenho poucos medos na vida. Um sonho? É que meus filhos sejam pessoas bem melhores que eu. Uma esperança? Que o Brasil acabe com essa polarização. Religião? Católico. Família? Minha base. Quem é Iveson Coelho Silva? É um cara amigo, né? É também um procurador, é um advogado dedicado, é um professor por vocação, mas, acima de tudo, é um cara que busca sempre ser justo com as pessoas, ser coerente e prestativo, solidário. Procurador-Geral do município de Manaus, Iveson Coelho Silva, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Liliane, eu que agradeço. Fiquei muito honrado com esse convite. Adorei vir aqui falar contigo. Adorei a entrevista. É uma forma nova, né, que vem sendo usada e, como você falou, mais humanizada, né? Às vezes é uma oportunidade das pessoas
verem não o advogado, o procurador-geral, enfim, mas a pessoa, né, o ser humano. Eu fiquei muito feliz, né, de você me convidar e aceitei de plano, e estou aqui à disposição sempre, no que eu puder servir, no que eu puder ajudar, no que eu puder colaborar, conte comigo e estou às suas ordens. E foi uma honra muito grande para mim estar aqui batendo esse papo contigo. Muito obrigado mais uma vez, e nós voltamos na próxima terça-feira com mais um Cenário Entrevista. Até lá!